Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar um pouco nas origens e na filosofia de um sistema operativo que muita gente conhece só por Linux. Olá? A nossa base é um excerto de GNU Linux, a liberdade do software. Mais especificamente, o texto Linux e o sistema GNU, do Richard Stallman. Exato. E a ideia é percebermos melhor a relação entre o projeto GNU e o kernel Linux. E porque é que esta distinção, bem, porque é que ela importa? Precisamente. E para começar mesmo, acho que é fundamental definir o que o texto entende por software livre. Sim, isso é chave. Não tem a ver com preço, não é? Com ser grátis. Não de todo. Tem a ver com liberdade. A liberdade de executar o programa, de o copiar, de o distribuir, estudar, modificar e até melhorar. São estas liberdades que estão mesmo no centro disto tudo. Certo. Então, vamos lá desmontar isto. O texto explica que o projeto GNU começou lá atrás, em 1983, Sim, 83. com um objetivo bastante ambicioso: criar um sistema operativo tipo Unix, mas que fosse inteiramente livre. Uma tarefa gigante, imagino. Sem dúvida. Implicava desenvolver ou, pronto, reunir todas as peças necessárias. E que peças eram essas? Como é que se juntou tudo? Bem, foi um esforço considerável. Usaram software livre que já existia, tipo o X-Window System para os gráficos ou o TeX para formatação de texto. Ok, Noutros casos, conseguiram convencer criadores a libertar o seu software. interessante. E, claro, muito software foi mesmo escrito de propósito para o GNU. Coisas conhecidas como o editor Emacs, o compilador GCC, a Shell Bash. Percebo. Portanto, foi uma espécie de puzzle com muitas peças de origens diferentes. Mas o texto dá a entender que era mais do que só código? Ah, sem dúvida. Isso é que é fascinante. O GNU não era só sobre programar. No fundo, era uma ideia, uma filosofia. A tal liberdade. Exatamente. A ideia de que o software devia ser livre para respeitar a liberdade de quem o usa. O software que desenvolveram servia, em parte, para mostrar que isto funcionava na prática, não é? E para ajudar a espalhar a própria ideia. O código era quase um veículo. E depois chegamos a 1992, o sistema GNU estava quase completo. Mas faltava uma peça-chave. Faltava o kernel, o núcleo do sistema operativo, aquela parte que lida diretamente com o hardware e os processos mais básicos. E o kernel do próprio GNU. O hard ainda estava em desenvolvimento, não estava pronto para o uso geral na altura. E é aí que entra o Linux na história, certo? Precisamente. Nessa altura, o Linux Torvalds lança o Linux, um kernel compatível com Unix e, muito importante, também software livre. Uhum. Embora tenha sido desenvolvido de forma independente, quer dizer, não fazia parte do projeto GNU. Certo. A sua existência permitiu fazer a combinação. Pegar no sistema GNU, que estava quase pronto, e juntar-lhe o kernel Linux. E o resultado foi, bem, um sistema operativo livre e que funcionava. Uma combinação que claramente teve imenso sucesso. Mas o texto argumenta que a forma como falamos dela é um bocadinho enganadora. Sim, é aí que está o ponto central do Stallman no texto. Tecnicamente, essa combinação do sistema GNU com o kernel Linux é uma variante do sistema GNU. Ok. No entanto, por causa da popularidade e talvez por ser mais simples, começou-se a chamar estes sistemas simplesmente Linux. E quais são as implicações disso, segundo o texto? Por que é que o nome é assim tão importante? O argumento é que chamar Linux ao sistema completo acaba por obscurecer o papel gigante do projeto GNU. Todo o trabalho anterior. Exato, quase uma década de trabalho. E mais importante ainda, a filosofia de liberdade que motivou tudo desde o início. Cria-se uma narrativa em que o kernel, que é uma parte, parece ser o todo, ignorando a estrutura enorme que o sistema GNU já fornecia. Faz sentido. E o texto aponta para consequências mais práticas, para além do reconhecimento histórico? Menciona principalmente duas. Primeiro, cria-se uma identidade separada de utilizadores Linux. Pessoas que podem não ter contacto ou sequer consciência da filosofia do movimento do software livre, dos objetivos do GNU. O que dificulta passar a mensagem original. Exatamente. Dificulta a defesa e a promoção dessas ideias de liberdade. E segundo, pode até complicar a manutenção do próprio software. Como assim? Se as pessoas que se identificam só com o Linux modificam componentes que são do GNU, mas sem coordenar com os mantenedores originais do GNU, isso pode levar a versões diferentes, divergentes e dificultar a colaboração.
percebido. Então, perante isto, qual é a abordagem que o texto sugere? A sugestão é continuar a falar sobre a importância da liberdade no software, a educar as pessoas sobre isso. E, claro, usar uma terminologia que reflita melhor a história e a composição real. Como o GNU Linux? Sim, GNU Linux, ou então um sistema GNU baseado em Linux, para ser talvez mais preciso. O objetivo é dar o devido crédito e, acima de tudo, manter a filosofia visível. Olhando para isto de uma forma mais ampla, esta análise da história do GNU e do Linux parece realçar algo bastante importante sobre a tecnologia que usamos no dia a dia. Exato. Sublinha a importância de olharmos para além da funcionalidade imediata. Tentar compreender as origens, as motivações, as filosofias que estão por trás das ferramentas digitais. Uhum. Neste caso é a diferença entre ver um sistema operativo só como um monte de código ou vê-lo como a materialização de uma ideia específica sobre a liberdade do utilizador. E isso deixa-nos talvez com uma questão para pensar, partindo desta ênfase do texto na filosofia. Sim? Até que ponto é que a consciência, ou a falta dela, e a valorização da liberdade associada ao software que usamos ou que escolhemos não usar, pode, ou talvez deva, moldar as nossas interações e as nossas decisões neste mundo digital cada vez mais complexo em que vivemos? Fica a pergunta, talvez no ar.